Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje vamos continuando a nossa leitura diária e hoje estarei fazendo a leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 29, que vai do versículo 1 até o versículo 11, que vai falar sobre a marcha de Davi com Aquis, rei dos filisteus, contra os israelitas, que está escrito assim. Desde já, claro, que Deus abençoe o seu dia, sua família. Profetizo ricas bênçãos sobre você, sua família, que a mão do Senhor esteja protegendo todos vocês em nome de Jesus. Capítulo 29, verso 1. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco para a batalha, para que não se nos torne na sua batalha um adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não façais mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: por quê? O que eu fiz? Ou o que achaste no teu servo, desde o dia em que estiveste diante de mim? Até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis, e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco para a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Amém? Louvado seja Deus. Que conflito difícil passou Davi, né? Fica imaginando ele como homem, tendo praticamente quase, trair a sua nação, trair a sua pátria. Ele é obrigado a fugir para sobreviver, ele e os que com eles
e os que com ele estavam, né? E eles a conseguem ali, com o povo inimigo, os filisteus, o povo a quem o próprio Davi derrubou ali o gigante Golias e matou tantos filisteus. Agora ele se vê num dilema: ou ele luta contra o seu povo, se associando ou se aliando com Aquis, ou ele, em um momento oportuno, como os outros príncipes perceberam, fala, na hora da peleja mesmo, na hora que o negócio chegar nas vias de fato, ele vai se revoltar contra nós, ele vai lutar contra nós. E o interessante é que muitos homens, né, tanto o rei Aquis quanto os príncipes, tinham respeito por Davi, tinham receio de Davi, porque afinal de contas Davi está escrevendo uma história de sucesso, uma história bem sucedida, porque o Senhor era com ele. E o Senhor sendo com ele, ele venceu as batalhas, ele matou os inimigos. Mas essa situação de perseguição, que ele é obrigado a fugir de Saul e buscar refúgio com o povo filisteu, o povo inimigo, nós podemos ver também o rei Aquis usando de benevolência, usando de compaixão, vendo em Davi o que, olha que interessante, né? O ímpio ou que não é povo de Deus consegue enxergar a virtude do homem de Deus. O rei Saul, que deveria ser um homem de Deus, não consegue enxergar essa virtude em Davi, mas o vê como uma ameaça. E o rei que é inimigo, povo inimigo, acolhe Davi, recebe-o, porque ele reconhece que Davi é íntegro, Davi é reto, Davi é honesto, e ele quer Davi perto dele, porque afinal de contas, quem não quer um abençoado ou uma abençoada perto de nós, né? Aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que sempre, só o fato de às vezes estarmos perto, já sentimos, né, a paz e a presença do Espírito Santo. Creio e acredito que era assim com Davi. Quando Davi chegava perto de Saul e tocava a sua harpa, os espíritos maus saíam de Saul. Acredito eu também que da mesma maneira, quando estava com Aquis, com aqueles que estavam ali na presença do rei dos filisteus, eles sentiam paz, eles sentiam tranquilidade, porque a unção na vida de um homem, de uma mulher, faz uma diferença tremenda. Então Davi, quando os príncipes chegam nessa situação e questionam a Aquis, fala, ele não vai conosco? De certa forma, é Deus trabalhando para que Davi não se revoltasse contra o seu povo, sendo obrigado a lutar contra o próprio rei, que é o seu sogro, contra o próprio amigo Jonatas, que é o seu cunhado, contra a sua própria família, contra o seu próprio povo. É nítido ver Deus agindo e intervindo para que ele não vá nessa guerra para lutar em favor dos inimigos do seu povo e contra o seu povo. Porque Deus prepara todas as coisas na hora certa e no tempo certo. E assim, então, ele é obrigado a voltar à ordem de Aquis, junto com os príncipes filisteus, outros príncipes filisteus que pediram para Aquis, falar, manda ele voltar. A gente não quer ele conosco na batalha. E Aquis enxergava Davi como, falou, só o nome Davi junto com a gente já é meia batalha ganha. Só o povo vendo Davi junto com a gente já é meia batalha ganha. Então, ele sendo pressionado pelos outros príncipes, ele manda Davi retornar. E Davi volta lá para sua família, para a presença dos seus familiares, né? E acontece um fato interessante que a pastora Maria vai dar continuidade amanhã. Mas ele volta para sua casa, para sua família, em paz. Por quê? Porque Deus está dando livramento para Davi. Nesta situação, mesmo sem percebermos hoje, mas amanhã a pastora Maria vai estar falando, nós podemos ver que é Deus movendo o coração dos filisteus, dos príncipes, para mandar Davi voltar para casa, porque vai ter um acontecimento que, se ele não tivesse voltado, as coisas seriam bem mais complicadas.
Então, se as coisas não estão dando certo na tua vida hoje, fica firme, o Senhor vai cumprir o propósito e a vontade dele. O Senhor se adequa a todas as coisas sobre as nossas vidas no tempo dele, para nos ensinar, nos capacitar e mostrar que ele é um Deus que cuida e que zela por nós. Ele aqui está cuidando de Davi. Deus está movendo situação para Davi não lutar contra o seu povo, para Davi não lutar contra os filisteus e para Davi resolver um problema de família. Deus está cuidando de tudo. Não fique desesperado. Não fique apreensivo. Não fique aí inseguro. Tenha certeza que o Senhor está no controle de tudo sobre a tua vida. Está ansioso? Está aí desesperado? Entrega nas mãos do Senhor. O Senhor pode resolver todas as coisas. Porque às vezes está na sua mão e você não tem condições de resolver. Não adianta nada. Às vezes tem pessoas que passam por processos, né, ao invés de descansar no Senhor, elas ficam tão nervosas, estão assim a cabeça apreensiva, tão nervosas que acaba às vezes tendo um infarto um infarto do coração, né? E acaba morrendo porque não sabe esperar em Deus, não sabe pedir para Deus, não sabe confiar em Deus. A palavra de Deus manda a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Tua ansiedade, teu desespero, tua insegurança, tua incapacitação, né? Às vezes alguma coisa que você acha que não tem condições de fazer, lança para o Senhor. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te prepara, é o Senhor que mostra que Ele é quem faz a diferença nas nossas vidas. Então Davi já está aprendendo para que a promessa dele, que logo lá na frente vai se cumprir. Ele está convivendo entre reis. Olha que interessante. O Senhor falou para ele: eu vou te colocar como rei sobre Israel. Mas para isso ele tinha que aprender como é que é estar na realeza, aprender a falar, aprender como administrar, aprender como executar as coisas. Então ele aprendeu com os filisteus, com Aquis, aprendeu um pouco com Saul, e ele está aprendendo para quando chegar o momento certo, ele estará pronto. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Nos processos que você está passando hoje, vai aprendendo para quando o Senhor cumprir a promessa dele, você vem estar preparado para administrar e para executar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal. Mais um dia eu agradeço a Deus e obrigado por ter nos ouvido até aqui, né? Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor cumpra na sua vida todas as promessas em nome de Jesus. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor.